Bom dia, irmãos da nossa querida paróquia de Nossa Senhora Moscada, São José de Chieta. Nossas comunidades rurais pedindo chuva para sua plantação, nossas comunidades urbanas também cuidando e trabalhando, nossas famílias unidas e cuidando dos seus doentes, se tiver, demais irmãos e irmãs de outras partes do Brasil e fora do Brasil. Nosso evangelho de hoje é Lucas 16, 9 e 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é justo nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Como podemos resumir esse texto do Evangelho que acabamos de escutar? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Revelamos aquilo que somos na maneira como usamos o dinheiro. Para que serve o dinheiro? O que é usar inteligentemente o dinheiro? Na afirmação de Jesus é para fazer amigos. Lucas 16, 9. Fazer amigos significa partilhar, ser solidário, colocando seus bens a serviço de todos. Entre os discípulos não deve haver necessitados. Eles precisam partilhar de acordo com as necessidades de cada um, como viviam os primeiros cristãos. Atos 2, 42 a 45. Isso é ser inteligente ou prudente. O discípulo, a exemplo do mestre, tem de ser exemplo de partilha. Mais ainda, ele forma novos discípulos que organizem o povo de modo que partilhe os bens e a vida. Essa exigência é muito atual na era da globalização. Globalização que é excludente, sobretudo em relação aos mais pobres. O discípulo de Jesus deve ser inteligente como o administrador desonesto despedido do emprego. Lucas 16, 1 a 8. Esse administrador trata de fazer amigos que o acolham depois de perder o emprego. Mesmo que desonesto, esse administrador sabe agir rapidamente dentro da conjuntura em que se encontra. Por que os discípulos, os filhos da luz, não sabem ser tão espertos dentro da conjuntura em que vivem? Por que não percebem a urgência da partilha e da solidariedade? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16, 13. Quem reza muito, mas não administra cristamente o dinheiro, não passa no teste de Jesus. O dinheiro, o poder econômico, pode ser, e muitas vezes é, o verdadeiro ídolo adorado, que faz as pessoas deixarem Deus e Jesus de lado. Os fariseus, amigos e apegados ao dinheiro, zombavam de Jesus, consideravam a riqueza como a bênção de Deus e desejavam demais esta bênção.
Jesus termina dizendo que o desejo de riqueza injusta acumulada é detestável diante de Deus. Lucas 16, 14 e 15. O Papa Francisco, no documento Evangelii Gaudium, quer dizer, a alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, afirma: não à globalização da indiferença, não a uma economia da exclusão, não à nova idolatria do dinheiro, não a um dinheiro que governa ao invés de servir. Números 53 a 58. O coração do discípulo autêntico, no serviço para o reino de Deus, está inteiramente centrado em Deus. A idolatria simbolizada pelo dinheiro está banida, pois a decisão pelo reino ocupa-lhe a vida inteira, sem deixar espaço para o que contradiz o querer de Deus. O discípulo inautêntico, de coração dividido, tem dificuldade de perceber a sua incoerência e segue adiante, encontrando desculpas para justificar o lado obscuro do seu agir. As palavras do Mestre encontram-no indisponível para a conversão. Como se considerar discípulo cristão se caminha na contramão do querer de Deus? Nosso canto de hoje, os cristãos tinham tudo em comum, me ajudem. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus criou este mundo para todos. Quem tem mais é chamado a repartir com os outros o pão, a instrução e o progresso, fazer o irmão sorrir. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Mas ao cima de alguém que tem riqueza está o homem que cresce em seu valor e liberto caminha para Deus, repartindo com todos o amor. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia, no desejo de sempre repartirmos nossos bens, elevemos nossa voz ao trazer pão e vinho para o altar, em que Deus vai se dar a todos nós. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Caros irmãos, caras irmãs, vamos acolher a palavra de Jesus e viver como Jesus vivia, sempre a serviço do reino de Deus, a serviço dos nossos irmãos, com a nossa vida, com o que nós temos. Abençoe a todos vocês, esse Deus que nos ama muito. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.